Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a instalação do Kali Linux Dual Boot com Windows. Como eu falei para vocês no vídeo de como a gente poderia instalar o Kali, formas de instalar o Kali Linux, eu falei para vocês que a gente primeiro precisaria ter um Windows para depois instalar o Kali. E eu vou mostrar o porquê. Porque o Windows a gente precisa criar uma partição utilizando ele, certo? Então a gente vai pegar o disco que a gente tem, vai particionar esse disco aí e vai deixar para o Kali ser instalado nesse disco. Então a gente tem que fazer o seguinte, a gente clica no menu iniciar, disk mgmt.msc, disk management, console. Abrindo ele aqui, a gente tem o nosso disco inteiro, né, os 126 GB aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um shrink volume aqui. Quando eu der o shrink volume, ele vai pegar tudo que eu tenho de espaço vazio e vai me dar para eu poder criar uma nova partição com isso. Daqui eu posso escolher quanto que eu quero de tamanho nesse meu segundo HD, né, segunda partição. Eu vou colocar aqui o tamanho de 50 GB, certo? E vai sobrar 79 para o meu Windows. Quando eu clicar em Shrink, né, ele vai diminuir isso e vai criar um novo volume para mim. Vamos só esperar ele criar um novo volume aí. Criou esse volume aqui sem alocação, né? Aí a gente cria um novo volume simples. Dá um next aqui, next, next, finish, tá? Só isso que a gente precisa fazer no Windows. Agora, feito aqui no Windows, a gente precisa pegar aquele pendrive que você aprendeu na última aula, que foi feito com Rufus, ou pegar o DVD que você instalou a mídia, né? Criou a mídia, e colocar no seu computador e fazer o boot dela. Eu vou fazer o boot aqui e já volto com o vídeo, continuando. Bom, fiz o boot aqui, eu tenho as opções de instalar, opções avançadas, Graphic Install. Eu vou direto no Graphic Install, porque ele mostra a cara aqui do Kali para a gente conseguir instalar ele direitinho. Feito isso, cara, eu vou deixar em inglês mesmo. Pedro, por que você deixa em inglês? Tá? Simplesmente por um único motivo. Quando der erro, fica muito mais fácil de eu achar a resolução desse erro procurando o erro em inglês do que em português. Sempre tem mais solução em inglês do que em português. Eu posso simplesmente jogar o erro em inglês, traduzir a solução, se eu não falar o inglês fluente, e eu já consigo uma solução para o meu problema ali. Se der problema, né? Mas quando dá problema, é muito mais fácil a gente conseguir achar a resolução dele em inglês. E é bom também que vocês tenham o inglês de vocês para as vagas de Cybersecurity, que é muito importante. Bom, aqui ele vai me perguntar qual é o hostname da máquina, é Kali, eu vou deixar padrão. Domain name eu não preciso preencher, então só cliquei em Enter. E o nome do meu usuário eu vou manter o padrão também, vou deixar Kali. Senha eu vou colocar Kali e Kali, que nem o padrão que vem na VM, certo? Botei aqui só para vocês verem que eu digitei essa senha mesmo. Aí se vocês quiserem colocar outra senha, vocês podem ficar à vontade, pode colocar a senha que vocês quiserem, o usuário que vocês quiserem. Vou clicar em continue, aqui eu não vou mexer, tá? Depois a gente acerta esse padrão de hora aqui direto no Kali, porque aqui ele não vai dar muita opção de GMT, tem que botar -3, tá? Agora é a parte importante, aqui vocês têm que prestar atenção, que aqui é onde de fato a gente vai instalar, tá? Se eu clicar nesse primeiro aqui, na verdade em um dos três ele vai usar o disco inteiro, ou seja, ele vai formatar, vai deletar o Windows. Então eu tenho que clicar no manual. Quando eu clico no manual aqui, eu tenho a partição de 50 GB aqui, que foi a que eu criei no Windows. Ah, Pedro, tá 52.4. É porque quando ele fez o cálculo, 1000 megas não são equivalentes a 1 GB. 1024 megas são equivalentes a 1 GB. Então, por conta dessa diferença do 24 no final, acaba dando um pouquinho mais quando eles arredondam, tá? Então, o que eu vou fazer com esse cara aqui? Eu vou clicar nele, tá? Que é a minha partição de 50 GB, e vou clicar em continuar. O que eu vou fazer com essa partição? Eu vou dar um resize nela, tá? Então, vou botar um yes aqui. E para quanto que eu quero dar um resize? Eu vou deixar 4 GB sobrando, tá? 4 GB novo. Então, a gente vai ter uma partição de 48 e uma partição de 4 GB. Essa partição de 48 é onde a gente vai instalar o sistema operacional. E o 4 aqui é para ele fazer swap do sistema, tudo que ele precisa para poder funcionar. Então, essa de 48 a gente vai clicar em continue, tá? E a gente vai colocar aqui em use as ext4. Colocando ext4, a gente só precisa mudar mais uma opção aqui, que é o mount point dele, e a gente vai colocar o root, tá? Que é indicando para ele que esse é o disco do sistema operacional. Colocando aqui o root, a gente vai dar um done setting up the partition, tá?
E agora a gente já vem para o de baixo. Esse free space aqui, a gente vai criar uma nova partição de 4 GB e a gente vai usar ele como swap área, tá? E a gente vai dar um done aqui. Quando a gente der um done, ele já está perfeito aqui para a gente utilizar. Então a gente vem aqui embaixo, finish. Aí ele fala que vai mudar isso tudo na partição 5 e na partição 6, né? Que são os 48 e os 4 GB. A gente pode continuar. E agora ele vai começar a fazer a instalação do sistema operacional, tá? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para que ele não fique muito longo. E assim que ele tiver outra opção aqui que eu tenho que falar para vocês, tá? Um próximo botão que tem que apertar, eu volto com o vídeo aqui. Bom, assim que ele terminar a instalação, ele vai te dar a opção de escolher qual é o environment que você quer usar, tá? Seja XFCE, GNOME, KDE, eu vou deixar o XFCE, que é o padrão que já vem marcado aqui, e vou clicar em Continue. E agora a gente aguarda a próxima etapa. Agora vem a parte mais importante, que é o cara que vai fazer um multiboot pra gente, que é o Groovy Bootloader, tá? Ele está perguntando se a gente quer instalar e a gente aperta Yes, tá? E aqui a gente coloca no Dev SDA mesmo, que é o disco do sistema padrão. Aí terminando a instalação do Groovy, a gente já pode reiniciar a máquina e usar o nosso Kali Linux do lado do nosso Windows, sem precisar desinstalar nenhum dos dois. Vou dar mais uma pausa aqui, assim que terminar eu já volto. Bom, agora ele finalizou a nossa instalação. Se a gente apertar Continue aqui, ele vai reiniciar a máquina e já vai começar a usar o Groovy já. Bom, já estamos no Groovy aqui. Se a gente clicar aqui em Kali Linux, ele vai subir o Kali pra gente. Se a gente clicar lá em Windows, ele sobe o Windows pra gente também. Ó, o Kali está funcionando aqui. Deixa eu só colocar o usuário e senha. Funcionando perfeitamente. Agora a gente vai reiniciar ele, certo? Só pra gente subir o Windows. Só pra gente subir o Windows aqui. E a gente coloca em Windows aqui. E o Windows já vai fazer o boot dele aqui. Bom, tá funcionando. Era isso aí que eu queria mostrar para vocês de como fazer o dual boot usando o Kali Linux e o Windows.